admiramos tanto uma pessoa que a gente olha e diz, nossa, que pessoa espiritualizada. O que será que significa isso? O que a gente quer dizer quando a gente diz isso? Ou o que a gente está sentindo quando a gente percebe, olha para alguém e atribui a ela um certo nível de espiritualidade? O que exatamente é ser espiritual? Vamos entender um pouquinho? Quando a gente fala de espiritualidade, algumas pessoas elas tendem a levar apenas para a ligação espiritual da pessoa com alguma força extra, supernatural, né, dela mesma. E a minha forma de ver a espiritualidade é justamente o quanto que essa pessoa consegue ser uma pessoa espiritualizada, ou seja, ser uma pessoa ética, com compaixão, com solidariedade, com amor, virtuosa. Então, ter em si as virtudes que só um ser humano pode ter. Então, a nossa espiritualidade está muito conectada ao quanto que eu me conheço. Então, a primeira coisa para você cultivar é justamente o autoconhecimento. Não dá para você imaginar uma pessoa que se diz espiritualizada sem ter a menor noção de si mesma. O autoconhecimento é o primeiro caminho, ele diz que é o caminho mais perfeito para você se espiritualizar. Quando você reconhece as suas limitações, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, quem você é, quais são suas aspirações. Se alguém te pergunta quem você é, você saber dizer quem você é, isso é se autoconhecer. O que você fará ou faria em determinadas situações, você já consegue antever porque você se conhece. Então, o autoconhecimento, ele te traz serenidade. Quando a pessoa não se conhece, ela fica numa agitação. E essa agitação é porque ela fica querendo controlar, dominar alguma coisa, enquanto que ela, para lá, eu sei quem eu sou, até onde eu posso ir. O que eu não posso, não posso. Vou desenvolver, vou me aperfeiçoar, vou me aprimorar ali, mas neste momento não, e isso não causa nenhum desajuste emocional. Então, o autoconhecimento ele está intrinsecamente ligado à maneira como você lida com as suas emoções. E também, uma pessoa espiritualizada, e para você cultivar a sua espiritualidade, você precisa conhecer o seu aparato mental. Não tem como você querer ser uma pessoa que se diz espiritualizada sem ter a menor ideia do que se passa dentro da sua mente. Então, quando você conhece o funcionamento da sua mente e começa a entender e perceber que existe uma mente inconsciente, consciente, uma mente superior, que há 3 instâncias mentais dentro de você e que você precisa saber lidar com estas 3 instâncias até para poder ter o domínio sobre si mesmo. Porque as pessoas, quando elas não têm o domínio sobre si, elas tendem a querer dominar e controlar o outro e o mundo. Aquele que domina a si mesmo sabe que essa é a máxima do nosso poder. Qualquer poder que extrapole ao meu autodomínio, ele é puro ego. Agora, o meu autodomínio é a minha pura essência. Então, a segunda coisa a fazer é você conhecer a sua mente. Saber exatamente como é que eu vou cultivar a minha espiritualidade, conhecendo como é que eu funciono mentalmente. Quais são os arquivos que estão na minha mente inconsciente que eu preciso resgatá-los e transformá-los. De que forma a minha mente se conecta a uma mente superior. E aí a gente vai sabendo de que maneira que você vai usar a sua mente, o seu coração, para se conectar ao Supremo. Então não adianta você buscar e querer cultivar uma espiritualidade só tentando se ligar a seres de luz ou a algo superior a você, se você não fizer este caminho que se ergue de dentro de você em direção à iluminação. E de que maneira que nós tornamos a possibilidade de nos conectarmos e acionarmos esse estado de iluminação? É tornando a nossa sombra inconsciente. E o que é a nossa sombra, senão a tornando os aspectos que eu não conheço e não aceito de mim mesmo, conscientes. Então, se tornando ciente de si. Caminho de espiritualidade é um caminho voltado a si, a busca do seu si mesmo. E dentro deste caminho de busca do seu si mesmo,
a terceira coisa fundamental para aquela pessoa que quer cultivar a sua espiritualidade é estar o tempo inteiro, diariamente, no final de cada dia, se fazer a seguinte pergunta: no dia de hoje, como eu poderia ter feito melhor? O que eu fiz que eu poderia ter sido melhor? Como é que eu posso sempre estar com um olhar no meu autoaperfeiçoamento? Então é aquela avaliação do seu dia, não para se auto-julgar ou se auto-recriminar, e menos ainda julgar e criticar as outras pessoas, mas para olhar assim e falar: os comportamentos, os sentimentos que eu tive hoje, eles foram realmente bons? O que eu poderia ter feito de melhor neste dia? Que aí você está dando sempre um comando mental, um comando energético, um comando para a sua alma, de que sim, você está no caminho de iluminação, de evolução, no caminho espiritual. Então não busque nunca um caminho espiritual fora de você, ele está dentro de você. Você pode sim, se ocupar de caminhos externos, mas sabendo que é você que tem que estar internamente nesses caminhos externos. Não basta, para que você acredite que esteja cultivando a sua espiritualidade, se aliar apenas a alguma religião. Isso não é o suficiente. A maneira ou como você se liga às religiões, aí você vai dizer da sua espiritualidade. Como também você pode não estar vinculado a nenhuma religião específica e ser uma pessoa altamente espiritualizada. Ou ser uma pessoa muito devota a uma religião e não ser nada espiritualizado. Porque no seu dia a dia, nos seus comportamentos, não estão embasados em todos os conceitos que você aprende na religião. Não estão embasados em ética, em amor, em solidariedade, em fraternidade. Então, de nada adianta. Então, não são os caminhos que você escolhe, mas como você trilha os caminhos que escolhe. Como você vive a vida que você tem. Como são as suas relações. Como é a sua percepção de si mesmo. Que a partir deste conhecimento, você entra numa conexão de verticalidade. Então, as três coisas que você, os caminhos que você precisa estar desenvolvendo dentro de você para encontrar e para cultivar a espiritualidade são esses. O autoconhecimento, conhecimento do seu poder mental, do funcionamento da sua mente e uma autoavaliação diária. É isso. Bom, agora eu peço para você se inscrever no nosso canal, dar um like neste vídeo, clicar no sininho, caso você ainda não tenha se inscrito, ok?